Às vezes eu tenho as minhas dúvidas do que os roteiristas fazem, qual o poder que eles têm para fazer com que a gente queira voltar para um dos períodos mais traumáticos da nossa vida, que é o período que a gente tá no ensino médio. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Meus amores, eu assisti o segundo episódio de My Love Mix Up e eu estou apaixonado por esse episódio. Que episódio fofo, episódio sensível, uma adaptação maravilhosa. E hoje a gente vai comentar tudinho, tudo que rolou nesse episódio perfeito. E vamos teorizar coisas para o próximo episódio. Então vem comigo, pega a sua pipoquinha e bora falar sobre My Love Mix Up, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês sobre esse episódio. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Tai e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Bom, neste episódio, o Atone, ele tá com a missão de fazer com que o Kongtep se apaixone pela Madmi. Então ele vai fazer de tudo para poder ajudá-la. E nesse episódio também a gente descobre que eles vão ter uma peça na turma deles ali, vai organizar uma peça de teatro. E a peça é Cinderela. Porém, eles vão adaptar de uma versão tailandesa. Então eles selecionam ali os protagonistas, que é o casal que a gente vê no primeiro episódio, que eles estavam lá no Dia dos Namorados, super amorzinho, que o Atone fica morrendo de raiva por causa dele, porque são muito grudentos, e eles começam também a separar as outras equipes para ajudar ali na construção da série. E chega o momento que eles perguntam quem quer participar da direção de arte, de cenário, fazer as coisas, a montar tudo, né, montar as coisas mais artísticas, e a Madmi se oferece. Então o Atone, ele pensando em uma oportunidade de fazer com que ela fique perto do Kongtep, ele sugere pro Kongtep ele entrar nesse setor. E o Kongtep, ele fica assim, será mesmo que eu devo ir? E o Atone, ele já toma a decisão ali pelo Kongtep, levanta o braço dele, só que o presidente ali da turma, ele entende que o Atone e o Kongtep iriam participar. Então, a gente vai ter ali pra montar o cenário o Atone, o Kongtep e a Madmi, ou seja, as coisas não deram tão certo ali da forma que o Atone queria, mas ele vai levando no fluxo, porque pelo menos ele conseguiu fazer com que a Madmi, ela ficasse perto do Kongtep. Uma coisa que eu deixei de falar pra vocês no primeiro review dessa série, e eu acho que eu preciso falar aqui nesse segundo, que é a abertura, gente. Eu amei a abertura dessa série, achei ela bem legal, ela tem ali alguns elementos de figurinhas recortadas, né, eles recortam ali a imagem dos atores, como eu fazia antigamente aqui no canal, nas minhas thumbnails. Eu achei muito legal, e é uma abertura que ela é bem rapidinha, não é uma abertura muito longa, então acho que eles fizeram uma abertura bem legal. Um espetáculo. A GMM, geralmente, eles demoram ali pra fazer uma abertura muito boa, como por exemplo, eles começaram a abusar tanto do chroma key, que as aberturas ficaram horríveis, como podemos dizer de Only Boo. Tem ali One Day Good Day, que tem vários momentos que o chroma key começa a falhar, mas aqui em My Love Mix Up eles prezaram pela coisa mais simples, e eu acho que ficou bem legal e combinou muito com a estética ali da série. Então, um ponto positivo para My Love Mix Up. Chegando no dia que eles estão ali para arrumar as coisas do cenário ali da peça, a gente tem uma hora que tem uma publi onde o Atone, ele não tá conseguindo imprimir uma coisa, aí o Kongtep ajuda porque a impressora é sem fio. Vamos pular isso, inclusive melhor já ter falado uma vez que essa série tem tantas publis, gente, que vocês não têm noção. Nesse episódio foram duas publis que tiveram insert dentro da série, e tivemos também em cada parte anúncios de 15 publis, gente. São 15 empresas patrocinando essa série. É muito sucesso. Gemini e Forte, eles são muito grandes. As empresas cresceram os olhos quando viram que ia fazer My Love Mix Up, que também é uma história que muitas pessoas gostam, e Gemini e Forte são uns dos atores mais promissores ali da GMM TV. Então as empresas cresceram os olhinhos e falaram assim, eu não vou deixar de patrocinar. E eles resolveram patrocinar a série. Então tem muitos patrocínios nessa série, e é muito legal, inclusive, que as propagandas, quem estão apresentando elas é o Gemini e o Forte. Isso é muito interessante. Então depois a gente vê o Atone, ele pintando um guarda-chuva pra fazer algumas florezinhas nele ali, porém ele não sabe pintar, e o Kongtep pergunta se ele tá pintando patas de gato. Ele fala, não, tô tentando pintar uma flor. E o Kongtep começa a rir, e o Atone se sente um pouco meio humilhado, e o Kongtep fala, não precisa ficar humilhado não, tô só brincando com você. E aí tem um momento, né, que eles querem fazer um romancezinho ali entre os dois, o Atone não tá conseguindo fechar um guarda-chuva, o Kongtep chega ali, vai, fecha o guarda-chuva, os dois ficam presos dentro do
guarda-chuva e ficou olhando um pra cara do outro. Obviamente, a gente começa nesses momentos a ver o coraçãozinho do Aton batendo mais forte. Ele começando a olhar no rostinho ali do Kongtep e ele sentir uma coisinha diferente ali por ele. E isso é muito legal, porque a gente vai vendo como ele vai desenvolvendo os sentimentos dele pelo Kongtep. Então, quando os dois estão naquele momento, vem a Madimi pra ela pegar umas coisas ali na sala, porém, o Aton fala pro Kongtep ajudá-la, só que ela não quer a ajuda de ninguém, ela vai tentar sozinha, quem vem ajudar ela é o Ralph. E o Aton fica, poxa, Ralph, não era você que tinha que ajudar ela, era o Kongtep. Mas ele não diz dessa forma, né? Porque, obviamente, o pessoal ia ali meio que desconfiar, mas então o Ralph, ele vai junto com o Kongtep e a Madimi acaba ficando ali com o Aton. E aí o Aton, ele vai conversar com ela, ele pede desculpas por ele não conseguir ajudar ela da forma mais efetiva a ficar com a pessoa que ela gosta. Ela fala pra ele, não, tudo bem, não precisa se preocupar, pelo menos eu consegui conversar com essa pessoa que eu gosto bastante. E aí ela pergunta pro Aton se ele tá preparado pra dizer pra ela de quem que ele gosta. E obviamente o Aton não tá preparado, né, gente? Porque ele tá assim, Mona, eu não consigo, eu não vou conseguir dizer pra você que eu gosto de você. E aí ele acaba derrubando a tinta ali no negócio que eles estão pintando, suja tudo, gente, faz um caos. Inclusive eu queria saber pra que eles estavam pintando aquela coisa, porque quando a gente vê a peça na escola ali que eles estão fazendo, não tem nenhuma das coisas que eles estão montando ali. Não sei porque eles estavam pintando aquelas coisas, talvez ficaram de cenário do lado de fora, mas de dentro, em cima do palco, não tinha nada. Então eles fazem a maior lambança ali, suja tudo, e o Kongtep é a pessoa responsável por ajudar o Aton a cuidar da bagunça. Ele vem e fala, não, você não pode esfregar a tinta, se você esfregar a tinta vai causar o maior caos. Então ele vem e fala, vamos pintar de branco e depois a gente retoca ali o desenho e faz bonitinho. No fim das contas, eles acabam terminando muito tarde, já é a noite e chega a hora de ir embora. O Aton, ele vê a oportunidade de colocar a Madimi pra ir embora com o Kongtep, porém não dá certo, porque os dois moram em lados opostos. E aí quem vai levar a Madimi embora é o Ralph, que mora perto dela. Já o Aton, ele vai embora com o Kongtep, porque o Kongtep, ele mora no mesmo sentido da casa dele. Então quando os dois, eles estão ali pegando as bicicletas para ir embora, o Aton começa a conversar ali com o Kongtep, pedir desculpas porque ele perdeu o treino de basquete. O Kongtep fala que não. E ele elogia o Aton também, dizendo que o Aton é uma pessoa muito boa, porque o Aton, ele quis ajudar a Madimi em todos os momentos. Por exemplo, ele não queria que ela ficasse sozinha quando ela fosse lá participar do negócio de arte. Ele não queria que ela carregasse uma coisa muito pesada. Ele queria que ele levasse ela pra casa. Só que o Aton fala, meu amor, esses momentos eu não tô sendo bom. Eu não sou uma pessoa boa. Eu não sou da forma que você imagina. E o Kongtep fala, não, eu acredito que você é uma pessoa boa sim. E aí tá sujinha a testa dele de tinta. O Kongtep vai lá, limpa tinta na testa do Aton. Obviamente, o Aton, ele começa a sentir umas coisas ali e os olhos dele enchem d'água. E ele não tá entendendo o que ele tá sentindo. Então, o que ele faz? Ele foge. Lembra do que o Ralph disse? Que o Aton, ele foge na primeira oportunidade quando ele se sente ameaçado. E ele faz isso. Ele pega a bicicletinha dele e só vai embora. E o Kongtep fica, Mona, e aí? O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Eu tô ficando confuso. Quando o Aton chega em casa, temos mais uma publi. E dessa vez, eu acho que essa publi, ela foi muito melhor planejada do que a primeira, que é uma publi de uma pasta de dente. Ele tá escovando os dentes. Enquanto ele tá escovando os dentes, ele começa a pensar, poxa, eu ajudei muito a Madimi, eu consegui fazer ela ali a ficar perto do Kongtep. Ela até manda uma mensagem pra ele, agradecendo por ele ter ajudado ela a ficar perto da pessoa que ela gosta. E aí o Aton, ele começa a manter ali umas imagens na cabeça dele, né? Começa a passar todo um flashback ali de coisas que o Kongtep foi fazendo ali durante o dia, de momentos que ele foi passando com o Kongtep. Então ele começa a falar assim, não, eu não posso pensar nesse cara. O que tá acontecendo comigo? Então ele lava a cara ali, ele enxaga o rosto e sai dali e fala assim, não, eu não posso pensar no Kongtep. Eu não gosto dele, eu não gosto dele, eu não gosto dele. Mas a gente sabe que no fim das contas ele vai ficar, porque a bichinha vai obedecer. No dia seguinte, descobrimos que o protagonista da peça não vão poder participar porque eles estão doentes. E aí quem vai ficar no lugar deles é a Madimi e o Kongtep. Porém, a Madimi, ela não quer. O Aton até tenta se voluntariar pra ir no lugar dela, porém, como é uma história de Cinderela, uma história de princesa, eles falam, não,
tem que ser uma mulher e um homem, então você não pode participar. Tem gente que eu vou te falar, meu. Então a Mademy, ela começa ali a ensaiar. Na hora que eles estão ensaiando, gente, é um caos, nada dá certo, ela esquece as falas. Aí ela tem que ir embora mais cedo porque a mãe dela tá precisando dela em casa. E eles terminam o ensaio ali, ninguém ensaia nada, gente. Tudo sai fora do planejado. E o Kongtep, ele fica na escola pra ele treinar, pra ele ensaiar. E o Aton, ele quer ajudar a Mademy de todas as formas. Então ele vai conversar ali com o Kongtep, tentar ensaiar ali com ele pra ele se sair bem, pra ele poder conduzir a Mademy quando ela estiver fazendo a peça. Então os dois, eles começam a ensaiar e tem o momento de calçar o sapatinho na Cinderela. E aí, quando o Kongtep, ele vai calçar o sapatinho, no roteiro tá dizendo que ele tem que olhar pra ela e nesse momento os dois têm que se apaixonar. Porém, o Kongtep, ele nunca se apaixonou e ele não sabe o que é o sentimento de se apaixonar. E ele pergunta pro Aton como que é esse sentimento, o que faz? É possível uma pessoa se apaixonar? E aí o Aton, ele diz a seguinte coisa para o Kongtep: o amor não precisa de tempo. Para alguns, basta um sorriso para se apaixonar. E ele fala isso pensando no sorriso da Mademy, que foi o primeiro amor dele, que ele se apaixonou por ela pela questão ali do sorriso dela, que ele achou o sorriso dela muito bonito. Porém, quando ele tá ali encenando com o Kongtep, os dois acabam trocando olhares e o Aton, quando ele tava pensando na Mademy, ele acaba trocando o rosto dela pelo rosto de quem? Do Kongtep. Então ele começa a perceber que aquele sentimento que ele sentia pela Mademy não é o mesmo. Ele já se apaixonou por outra pessoa também. Então nesse momento a gente tá vendo uma dualidade no Aton. Ele é apaixonado pela Mademy, mas ele também está apaixonado pelo Kongtep. Porém, ele não quer se apaixonar pelo Kongtep porque é o cara que a menina que ele gosta é apaixonado por ele. Então ele fica tentando reprimir esse sentimento a todo momento e a todo custo. Então eles terminam o ensaio, o Kongtep vai embora, ele fala que ele vai treinar melhor na casa dele, e aí passa-se alguns dias e chega finalmente o dia da apresentação. Primeiramente a gente vê eles ali todos bonitinhos, entregando alguns panfletos pros convidados, e eles estão esperando pelo Kongtep, porque o Kongtep não tá ali com eles. E quando o Kongtep, ele aparece vestido, gente, o Aton, ele fica perplexo, e obviamente o coraçãozinho dele começa a bater mais forte. Ai, papai, apaixonei. Então começa a peça, começa todo mundo se apresentar, todo mundo começa ali a fazer as suas falas, e chega o momento da Cinderela entrar no ar. Só que a Mademy, ela tá com o cu na mão, não passa nem sinal de Wi-Fi. E aí, o que o Aton faz, gente? Ele entra em cena, e ele muda todo o roteiro ali, dizendo que a Cinderela não vai poder participar, e quem vai participar vai ser o servo ali da casa. Ele era um escravo ali na casa, né? Então ele vai ser humilhado pelas mulheres ali, porque elas não querem deixar ele no baile. E aí eles conseguem adaptar a história de Cinderela de uma forma que não precisa colocar um cara vestido de mulher. Porque eu vou jogar isso aqui, eu acho que na versão do mangá e na versão japonesa, a gente tem ali que é um cara vestido de mulher. Eu não lembro se tem isso no mangá, tem muito tempo que eu li, mas pelo que eu me lembro da série, na série a gente tem um menino, ele se veste de mulher. Já aqui em My Love Mix-Up, eles não fizeram isso. Eles basicamente fizeram uma releitura, onde eles colocaram dois caras se apaixonando. Isso é muito legal. Então o Aton, ele vira ali, né, a Cinderela, e aí tem um momento que eles começam a cantar, porque além de ser uma peça, é uma peça musical. Então tem a música e eles cantam maravilhosamente bem. Uma coisa muito legal que eles fazem é colocar nos instrumentais da música instrumentos tailandeses. Sabe aquele instrumento que o Patty de Bad Bunny tocava? Tem numa das músicas. Aquele instrumento que o Urt tocava lá em Thousand Stars, tem na música. Então assim, eles colocam vários instrumentos tradicionais tailandeses dentro do contexto ali da história, e tudo é muito bem feito, cara. Quando eu vi a abertura de My Love Mix-Up, eu não gostei da música. Eu tô passada, chocada. Mas depois que eu comecei a pensar mais, eu paro pra olhar e a música de abertura, ela é muito no estilo tradicional tailandês, sabe? Se você for olhar algumas musiquinhas mais tradicionais tailandesas ali, você consegue perceber que a abertura, ela tem muitas essas referências. E eu achei isso muito interessante porque quando a Tailândia se propôs a fazer uma adaptação tailandesa de um boys love japonês, eles conseguiram pegar toda a essência da cultura deles e colocar até na OST da série. Isso é muito interessante, eu gostei bastante desse detalhe e eu comecei a gostar mais da música de abertura. Não gostava, até adicionei na minha playlist e comecei a escutar ela mais vezes, e agora eu tô apaixonado pela música. Yes! Eu não vou apresentar aqui a história de Cinderela pra vocês, porque vocês já sabem como acontece Cinderela. Aqui é da mesma forma, porém é
com 2 homens, então assim, eu não preciso apresentar a história pra vocês. Tem um momento que o Gemini também canta, ele canta ali uma versão de uma música muito interessante, Kong Tep, né, canta o Gemini, o ator. Inclusive, a voz do Gemini e a voz do Forte dessas músicas estão muito diferentes. Eu não falei no primeiro episódio, mas eu preciso dizer o quanto o Gemini cresceu. O Gemini, ele tá bem mais alto, ele tá com a voz bem mais grossa. O Forte, ele continua ali, ele cresceu, obviamente ele tá mais alto, porém, a voz dele continua do mesmo jeito. Mas o Gemini, gente, a voz dele engrossou pra caramba. E o menino, ele tá falando igual o Optimus Prime, sabe? A voz dele tá muito grossa. E eu achei isso bem interessante. É legal a gente ver os atores crescendo, né? Eu acho isso muito foda. Então o momento ápice da peça é quando a Cinderela, né, que no caso seria ali o nosso querido Aton, dança com Kong Tep. Então eles dançam ali, eles cantam, eles fazem um dueto, que é uma música lindíssima, maravilhosa, que tá disponível no GMMTV Records. A música combina certíssimo ali com a peça, é muito foda, muito bonita, muito emocionante. E aí os dois, eles ficam se olhando ali um nos olhos do outro, né? E o Aton, ele começa a sentir tanto pelo Kong Tep que ele não consegue parar de olhar nos olhos dele. E quando termina ali a música, o Kong Tep fala: meu querido, a música acabou? Bora parar de ficar olhando? Então ele sai andando, ele esquece de deixar o sapato, e ele tem que voltar pra deixar o sapato, só que quando ele faz o negócio lá, ele vira, ele cai, e o Kong Tep pega ele numa posição, e todo mundo aplaude. É, perfeito! No final das contas, tudo deu certo, tudo foi maravilhoso, e o Kong Tep e o Aton salvaram a peça. Mas diva não é diva por acaso. Só que aí, vocês pensaram que em My Love Mix Up, por ser uma série super fofinha, uma série super cuti-cuti, não teria homofobia? Achou errado, otário. E ela vem por parte de alguns colegas de sala do Kong Tep e do Aton, que eles começam a falar umas coisas, falam assim: ai, Aton, você canta bem, você e o Kong Tep ficam muito juntos, poderíamos sugerir a hashtag Kong Tep Aton. E eles começam a falar umas coisas ali que faz com que o Aton, ele se sinta desconfortável, porque basicamente eles estão tirando o Aton do armário. E o Kong Tep, ele chega ali e fala: que é isso? Isso não é coisa pra vocês ficarem brincando não, meus amores. Se vocês quiserem brincar, se vocês quiserem reclamar, vocês saiam dessa sala, seus filhos da puta. Eu não quero vocês falando com ele não, seus babaca do caramba, seus imbecil. Vão todo mundo pro inferno, queimar no inferno com capeta. E aí um dos meninos ainda parte pra cima do Kong Tep, mas a menina chega ali e fala: não, é isso mesmo, aqui não é pra brincar não. Ela manda os meninos, expulsa os meninos da sala, e o Kong Tep, ele vai conversar com o Aton, perguntar como que ele tá, né? E o Aton fala: não, tá tudo bem, eu não me senti tão mal assim com tudo. Na verdade, eu até me senti bem, porque você ficou bravo com eles por mim. Só que aí depois que ele falou isso, ele falou, né? Já falou tudo, já deixou ele sair, e ele tá indo embora. E ele fica pensando: puta merda, por que eu fui falar isso pro Kong Tep? Agora ele vai ficar pensando que eu estou apaixonado por ele mesmo. E quando ele vai atravessando a rua, ele começa a pensar tanto ali no Kong Tep, que um carro quase o atropela. Se não fosse pela Madimi tirando ele do caminho, ele teria sido atropelado. Então a Madimi, ela leva ele pro cantinho pros dois poderem conversar, e ela pergunta: o que tá acontecendo com você? Você pode conversar comigo, a gente somos amigos, você pode se abrir comigo. E aí o Aton, ele finalmente diz pra ela: eu não posso te ajudar, porque a pessoa que você gosta é a pessoa que eu gosto. E ela fala: o quê? Você também gosta do Ralph? E o Aton fica assim: como assim? Ralph? Você não gosta do Kong Tep? E ela: não, eu sempre gostei do Ralph. Ele: mas quando eu vi nessa borracha, tava escrito o nome do Ralph. Só que, na verdade, gente, o nome do Ralph é Kong Tep, alguma coisa assim do tipo, que significa exército, porque o pai do Ralph, ele é o militar. E então ela já tava usando a borracha há muito tempo, e só sobrou na borracha o nome de Kong Tep. E aí rolou toda essa confusão. E agora a Madimi sabe de quem o Aton gosta, e ela diz pra ele: eu vou ajudar você também a ficar com a pessoa que você gosta. Então agora a gente tem o Aton ajudando a Madimi, e a Madimi ajudando o Aton a ficar com os queridíssimos ali deles. E no próximo episódio a gente vai vendo ali nas prévias os dois, eles ajudando um ao outro. A gente vai vendo momentos entre o Aton e momentos entre o Kong Tep também. E vamos ver o momento em que o Ralph, ele descobre que o Kong Tep gosta do Aton. E aí, gente, ele vai falar assim: Aton, você tá perdido, porque o Kong Tep gosta de você. E aí o Aton, ele vai ficar com aquilo: poxa, será que o Ralph, ele é homofóbico? Será que se eu dissesse pra ele que eu gosto do Kong Tep, ele não gostaria de ser mais meu amigo? Porque do jeito que o Ralph fala ali, e sendo filho de militar ainda,
linda, gente, assim, é um pouco difícil, é um pouco complicado, mas enfim, assim termina o episódio de My Love Mix Up. Eu amei esse episódio. Eu gostei muito da mudança que eles fizeram ali, da versão japonesa pra essa versão aqui. Eu não queria comparar, gente, as versões, mas eu tô acabando comparando aqui pra vocês, então vai ter alguns momentos nos meus reviews que eu vou comparar com a versão japonesa, sim, porque querendo ou não, eu me lembro mais da versão japonesa do que eu me lembro do mangá. Então, eu gostei muito das mudanças que eles fizeram, gostei que eles não precisaram colocar o personagem vestido de mulher para interpretar ali uma cena. Foi ali um cara que ele tava nas roupas tradicionais. Eu gostei da história que eles mudaram ali de Cinderela de uma forma mais tradicional. E aí a gente tem o pessoal com a roupinha ali, eles tudo arrumadinho, tudo bonitinho, sabe? A única coisa que é bem desconexo com a série é qual o orçamento que eles tinham, né? Onde eles arrumou tanto dinheiro pra eles fazer essa peça, porque o cenário, ele é perfeito, as roupas são perfeitas, tudo é muito bem feito. Eu fico assim, gente, esses caras gastaram um dinheirão. E outra coisa que é muito importante, essa peça foi toda preparada pelos alunos. O professor não fez nada, não teve nenhum professor ajudando. Então assim, que os alunos mais prendados, né? Gostei bastante, por isso que eles são ali presidente de turma. Como eu disse no início, essa série, ela causa em mim um sentimento muito estranho, que é o sentimento de que eu gostaria de ter passado por algumas situações quando eu estava ali na minha adolescência. Não que eu queria voltar pro ensino médio, mas eu sinto que se talvez eu tivesse me assumido antes, se eu tivesse me assumido ali com os meus 14, 15 anos, talvez eu teria vivido a minha vida um pouco mais feliz, porque eu poderia ter sido eu mesmo na minha adolescência. A adolescência é uma fase que a gente tá construindo a nossa personalidade, que a gente tá construindo quem a gente vai ser no mundo. Então, se eu tivesse me entendido naquela época, se eu tivesse me aceitado naquela época, e eu tivesse me assumido naquela época, talvez eu teria sido muito feliz. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu fiquei pensando nessas coisas na minha cabeça. E eu não consigo ficar meio bad por causa disso, porque eu me assumi com 18, 19 anos. E desde lá, eu basicamente não tive tempo pra nada. Com 18 anos, eu já comecei a trabalhar pesado pra eu poder ajudar em casa. Eu não tenho tempo pra fazer basicamente nada pra mim mesmo. Eu não tenho amigos da vida real, meus amigos são todos virtuais, então eu não tenho aquela segurança pra eu poder sair sozinho, eu não sei sair sozinho, sabe? Então são tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu fico um pouco meio na bad quando eu assisto essas séries. Mas eu entendo que são vivências diferentes, que a gente tá vendo uma ficção e que nem todo mundo tem o mesmo tempo, nem todo mundo vai se assumir no mesmo momento, nem todo mundo tem a mesma vivência, as mesmas condições para se assumir. Eu decidi me assumir com os meus 18 anos porque eu sentia que eu tinha dinheiro e que se eu pudesse, se acontecesse alguma coisa na minha família, eu poderia ter um refúgio em outro lugar, porque eu poderia me sustentar, porque eu tinha um trabalho. Mas graças a Deus a minha família me aceitou super bem, sabe? Então eu sou muito grato por eu ter a família que eu tenho e por eu ter crescido em um lar também muito religioso. Talvez isso fosse um impedimento de ter feito eu não ter me assumido na minha adolescência. Eu me sinto um pouco mal por tudo isso, mas às vezes quando eu olho pra mim mesma eu também falo, será que se eu tivesse assumido na minha adolescência teria sido bom? Ou talvez eu assumi no momento certo? Porque quando eu me assumi eu já tinha certeza de quem eu era, eu tinha certeza da minha sexualidade, eu tinha certeza dos meus sentimentos, das minhas vivências, não sei. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que essa série ela faz a gente refletir várias coisas e eu gostei muito mesmo de My Love Mix Up, episódio 2. Eu queria compartilhar aqui essas coisas, esses pensamentos aqui com vocês. E assim como Only Boo, My Love Mix Up me traz sentimentos muito legais e muitas recordações da minha vida. E se vocês quiserem, um dia a gente pode até conversar um pouco mais profundamente sobre isso, porque eu acho que seria um papo bem legal pra gente poder falar. Comente aqui embaixo a sua opinião, o que vocês acharam desse segundo episódio de My Love Mix Up, o que vocês têm de teorias para o terceiro episódio, que eu quero saber a sua opinião. Não saia desse vídeo deixando seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e ativar o sininho de notificação pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Se você puder, faça como essas pessoas aí do lado, se torne membro do canal. Se tornando membro, você me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. A gente tem vídeos exclusivos, tem grupo no Telegram, tem reacts, tem muitas coisas, gente, pra membros. Então seja membro do canal, eu vou te agradecer muito, gente. É só R$ 7,99, cara, o preço de uma coxinha e vocês vão mudar a minha vida. Eu vou ficando por aqui. Um beijão no seu coração e até a próxima. Tchau!